O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O agente da Polícia Federal que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Eu quero falar sobre o caso do Felipe Martins porque a gente teve algumas atualizações interessantes nessa semana. Mas antes de passar o caso em si, eu preciso contextualizar vocês sobre o que é o CBP. Tá? O CBP, o CBP aqui nos Estados Unidos, é o famoso Customs and Border Protection, tá? Dos Estados Unidos. É um órgão do governo americano responsável pela administração e controle das fronteiras. E não tem como você entrar nos Estados Unidos sem passar pelo famoso CBP. É o que nós chamamos aqui de imigração. Quem já viajou para fora, aquele cara mal-humorado que te recebe no aeroporto lá, que fala "What's the purpose of your trip?", que te trata mal pra cacete, aquele cara é o cara do CBP. Então, para entrar nos Estados Unidos, necessariamente você vai ter que passar por um oficial do CBP, e normalmente ele vai fazer algumas perguntas, vai perguntar o que você está fazendo, se você vai fazer negócio ou não, se o seu visto bate com o propósito da sua viagem, e por aí vai. Entendido o pressuposto de que ninguém entra nos Estados Unidos, muito menos por avião, sem que o CBP saiba, a história do Felipe Martins começa a ficar mais interessante. A razão para isso é que já está confirmado que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos nas datas apontadas pela Polícia Federal, pela PGR. Lembrando que essa foi a viagem que eles inventaram como base para sua prisão por meses, e se ele não entrou nos Estados Unidos e havia registro dele no CBP, né, fica a pergunta: como que esse registro foi parar no CBP? Daí, sendo um pouco curioso, você pode, por exemplo, ir ao site da Polícia Federal, mais especificamente na página que trata sobre os membros da Polícia Federal que estão lotados nos Estados Unidos. E lá você vai encontrar o nome do policial federal, e eu não quero que coloque a foto dele aqui, por favor, produção, mas você vai encontrar o nome do policial federal que atua como oficial de ligação junto ao CBP, que é basicamente o cara responsável pelos contatos entre as autoridades brasileiras e o CBP americano. Esse homem é o agente de Polícia Federal, não vou falar o nome dele aqui, mas o prédio onde ele trabalha é justamente o prédio do Customs and Border Protection. Eu vou colocar o nome dele aqui só porque eu não quero correr o risco de cometer uma injustiça, e eu estou sendo bastante ponderado aqui na minha análise. Mas o que me faz pensar é que ele tem um acesso bem facilitado às autoridades desse órgão do governo americano, quem sabe, né? E esse pensamento parece ficar ainda mais plausível quando a gente vai a essa reportagem da Folha de São Paulo sobre o julgamento do Felipe Martins. A matéria, cujo título é "Defesa de ex-assessor vê intimação de juiz auxiliar de Moraes durante o depoimento", traz a seguinte informação. Vou ler aqui ipsis litteris. A defesa do ex-assessor presidencial Felipe Martins, um dos réus do julgamento da suposta trama golpista, diz que houve tentativa de intimidação por parte de um dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes nesta segunda-feira 21. Os advogados farão reclamação contra o juiz Rafael Henrique, junto ao Conselho Nacional de Justiça. O caso ocorreu durante o depoimento do delegado Fábio Schor como testemunha indicado por Martins. Um dos objetivos dos advogados do ex-assessor de Jair Bolsonaro é tentar demonstrar que ele não viajou aos Estados Unidos ao final do mandato do ex-presidente de 2022. Ao perguntar a Schor se ele havia conversado sobre o tema com... Eu vou dizer o nome do cara aqui, porque está na reportagem. Adriano de Oliveira Camargo, oficial de ligação da Polícia Federal nos Estados Unidos sobre o tema, a defesa foi interrompida pelo magistrado que tomava o depoimento no lugar de Moraes. Não era o Alexandre que estava tomando o depoimento. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial e que era amigo do irmão dele, também magistrado, e a defesa, em tom considerado intimidatório pela defesa. Vimos nisso... Peraí, eu vou ler de novo. O juiz auxiliar do ministro disse então que conhecia o oficial de ligação e que era amigo do irmão dele, que também é magistrado. Em tom considerado intimidatório pela defesa. E a defesa diz: vimos nisso uma interferência indevida do juiz no direito da defesa de fazer os questionamentos. Declarou o advogado Ricardo Schaefer Fernandes. Peraí. Então você quer dizer que quando a defesa do Felipe Martins perguntou ao delegado Fábio Schor sobre os contatos com o cara da CBP, o oficial de ligação da Polícia Federal, que é um policial federal, Adriano de Oliveira Camargo, o juiz auxiliar Rafael Henrique Rocha, que está lotado no gabinete do pseudo-juiz Alexandre de Moraes,
interrompeu a defesa, impedindo eles de fazer a pergunta, e confessou que conhecia o Adriano de Oliveira Camargo e que ele era amigo do irmão dele. Peraí, que também é juiz. Então, peraí. O irmão do oficial... Não, se ficou complexo, deixa eu tentar te explicar de outra forma. O agente da Polícia Federal, que trabalha no mesmo prédio do órgão que forjou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos e deu base à sua prisão pelo Alexandre de Moraes, é também amigo do irmão do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Rapaz, o Brasil é o país das coincidências, né? Será que esse juiz auxiliar, esse Rafael, ficou nervoso quando a defesa do Felipe Martins levantou o nome do Adriano Oliveira Camargo? Será que ele podia ser responsável ou ter participação em forjar a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos? Ora, é alguém que trabalha dentro do prédio do órgão que realizou a fraude e tem uma ligação familiar com os principais interessados. Ora, parece que o nome desse senhor, Adriano de Oliveira Camargo, é um nome interessante para uma possível investigação aqui nos Estados Unidos, e eu vou certamente levar essa história, ainda não levei a conhecimento da Casa Branca, porque isso aconteceu agora. E aí, como se não fosse sacanagem o suficiente com o Felipe Martins, ontem nós tivemos ainda o general Freire Gomes enviando um termo de declarações ao STF em que ele reforça que não pode afirmar que o Felipe Martins esteve na reunião da tal da minuta do golpe, que é a razão pela qual ele é investigado. O que ele disse foi o seguinte: reafirmo que não conhecia Felipe Martins, não participei de reuniões com ele, não tive qualquer tipo de relação funcional ou institucional com ele, e não posso afirmar que a pessoa que rapidamente entrou e saiu da reunião de 7 de dezembro de 2022 seja Felipe Martins. Ou seja, não tem evidência nenhuma contra o Felipe Martins, e a única evidência que surgiu, que baseou a prisão dele, foi forjada e não se sabe por quem. E agora nós temos indícios de quem possa ser essa pessoa, talvez. Tanto é que o juiz auxiliar do Alexandre deu piti só de ouvir o nome do Adriano de Oliveira Camargo sendo citado. Mas a grande questão é que não existe nenhum caso contra Felipe Martins. A prisão dele foi completamente política. E agora não resta mais nenhuma dúvida. E apesar de não haver nenhuma prova contra Felipe Martins, ele mesmo assim passou meses, ainda está de tornozeleira, cheio de restrições, mas ele passou meses preso de maneira ilegal pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes, sendo pressionado a delatar o presidente Bolsonaro durante todo esse período, e essa foi a razão da prisão dele. Foi dele a frase: não delatei, não delatar, porque não há o que delatar. E mesmo diante de toda a pressão do regime, o Felipe Martins não cedeu, manteve-se íntegro e enfrentou tudo de cabeça erguida. As consequências? Bom, as consequências foram citadas pela minha querida amiga Ana Paula Henkel em um post no X. Tem um segundo que eu tô falando pra cacete, preciso de um gole d'água. Ainda me recuperando de um resfriado. Eu vou ler o post da Ana Paula. A doutora Estela Burda, corregedora de presídios de Curitiba, confirmou em depoimento que esteve em presídio em junho de 2024 e colheu relatos de internos, ou seja, de presos, carcereiros e equipes de segurança que confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, ficou mais de 70 dias proibido de receber visitas da esposa e sofreu perseguições. Volto a dizer, estou lendo o post da Ana Paula Henkel, que diz que a doutora Estela Burda, corregedora de presídio de Curitiba. A PGR não gostou da declaração da corregedora de presídio de Curitiba e tentou impedir o relato de toda forma. O sistema está aterrorizado com o fato de que toda a farsa do atual regime será exposta e todas as ações do Alexandre de Moraes e seus comparsas serão desmascaradas. De um jeito ou de outro, a verdade prevalecerá. Se não for pelo Brasil, será pelos Estados Unidos, disse Ana Paula Henkel. Preso ilegalmente, provas forjadas contra ele, enfrentou cautelares absurdas e ilegais
ainda foi torturado na prisão. Torturado. Esse é o retrato do Xanaquistão. Aquele em que lá o Vilela, eu volto a falar, gosto dele, do inteligência artificial, diz que não há ditadura. Aliás, ontem, não passamos... Bota aí o vídeo do Vilela. A gente não passou ontem, mas bota aí. Os vídeos que tá viralizando. Eu acho que a gente tá longe de uma ditadura. Olha que tem excessos pra caramba, mas eu não acho que a gente tá numa ditadura. Tanto que a gente tá fazendo esse programa aqui, né? Isso é um sinal. Mas entendeu? tem como você tem coragem de chamar o argentino? Aí não. Aí o Monark fez isso e perdeu todas as redes sociais, né? Cara. Pois é, então isso acontece aonde? Numa democracia? Ah, não sei. Tem umas coisas aí que, né? A gente melhor não arriscar, né? Aí, meu amigo, se preso político, torturado, pessoas presas ilegalmente, mãe de família condenada, mais de uma década de prisão por passar batom em estátua, político exilado, juízes exilados, Ludmilla, jornalistas exilados, se isso aí não é coisa de ditadura, eu não sei mais o que é, Vilela. Eu não sei mais o que é. Não adianta viver em negação. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.